Bom dia, amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Hoje retorno para comentar um assunto que muito me pediram nas redes sociais, que foi a declaração, a entrevista do nosso diretor, o Segovia, o delegado Segovia. Antes disso, eu queria fazer só uma breve observação. Como a gente trata aqui a segurança pública de dentro para fora, e para não me furtar a comentar um ato que aconteceu, queria elogiar aqui a escolha da Polícia Federal em nomear o delegado Júlio Baida como coordenador da Força Tarefa no Rio de Janeiro. Eu trabalhei com o Baida aqui em Santos e eu tenho algumas divergências administrativas quanto à forma de pensar a Polícia Federal. Para com ele sabe disso, né? Mas é um cara com que eu tenho um bom relacionamento e tenho um bom diálogo. E eu reconheço que o Baida tem uma expertise muito grande em montagem de equipes operacionais. Aqui em Santos ele montou uma equipe muito boa e eu acho que ele vai fazer um bom trabalho porque ele conhece do assunto lá no Rio de Janeiro, ele vai fazer um bom trabalho. É difícil, a gente sabe que a resolução dos problemas do Rio não passa pelas ações policiais única e exclusivamente, é uma questão social complexa, né? Inclusive a própria polícia deveria sofrer uma reformulação gigante por lá, mas em questão de indicação, eu achei muito válida essa indicação do delegado Baida, que acompanha o Saad, que era um delegado aqui de São Paulo da Delefim também, que foi outra boa indicação para superintendente lá. Eu acho que a dupla é boa, acho que escolheram bem as pessoas para lá. O nosso assunto de hoje é a entrevista do Segovia, né? Mas para falar sobre a entrevista do Segovia em si, é legal a gente fazer uma breve análise sobre dois aspectos, basicamente. Primeiro, o aspecto funcional da Polícia Federal em si. A Polícia Federal ela é uma polícia que está prevista na Constituição, ela está lá no artigo 144, bem claramente, a sua carreira está definida lá no 144, e o rol das suas atribuições também. A Constituição e as leis não importam hierarquia entre os cargos na Polícia Federal, né? A hierarquia na Polícia Federal ela se dá em torno das funções que as pessoas exercem. Mas essa hierarquia ela tem os seus limites barrados pela investigação, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo bem claro usando o próprio diretor-geral. Há uma teoria da conspiração que o diretor-geral foi colocado para barrar Lava Jato, foi colocado para isso. A gente sabe que a indicação do diretor-geral é sempre política. Foi política na época do Leandro Daello e é política agora. Mas a força de barrar uma investigação em curso, ela não pertence ao diretor-geral da Polícia Federal. Ele conseguiria diminuir o quantitativo de pessoas lá, porque ele é responsável pela movimentação das pessoas administrativamente. Mas a polícia em si, a parte investigativa, ela é autônoma. Então, quando se fala em autonomia da Polícia Federal, a polícia já tem uma autonomia que satisfaz a parte investigativa, e eu posso lhes garantir que um colega policial federal, agente, escrivão, papiloscopista, que estiver na linha de frente lá na Lava Jato e que estiver fazendo uma investigação e num determinado momento, vou citar o caso da mala do Rocha Loures, né? Ele foi lá e tirou uma foto, filmou o Rocha Loures. Ninguém vai falar para ele não colocar isso no relatório. Ninguém fará isso. Assim como esse relatório que o colega produziu, ele vai ser encaminhado para o delegado para juntar no inquérito, para outras análises, o delegado também não vai deixar de juntá-lo. Por quê? Porque isso está tramitando junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário também, né? Então, o poder de dificultar uma operação pelo diretor-geral é muito pequeno. Ele poderia fazer o quê? Administrativamente, diminuir o quantitativo de pessoas lá. Pelas notícias que a gente tem, o quantitativo aumentou. Então, eu acho que não há ingerência. Poxa, mas e a entrevista do Segovia, Scandiuzzi? Para falar sobre a entrevista do Segovia, a gente tem que recorrer primeiro a entender, é uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas eu gostaria de repetir,
a entender as etapas investigativas e a etapa judiciária. São fases distintas. Nós temos no nosso ordenamento investigativo, processual penal e jurídico, que a fase pré-processual, ou seja, antes do processo, é a fase investigativa. É aí que a polícia atua. Ela é uma fase de colheita de provas, colheitas técnicas, colheitas usando técnica com instrumentos científicos, técnica e ciência para produzir as provas. Produz-se as provas, não produz opinião. Essa é a diferença. A polícia não é opinativa. Onde vai acontecer a opinião, Scandiuzzi? No segundo momento que a gente deixa a fase pré-processual e passa para a fase processual. A fase processual, a gente tem o que a gente chama do tripé da justiça. Juiz, Ministério Público e advogados. Acusação, defesa e quem vai julgar. Esse é o tripé da justiça. Essas partes, esses membros, esses entes, eles têm o dever de opinar. O Ministério Público opina pelo arquivamento. O advogado opina por diligências. O juiz sentencia com poder de decisão sobre a vida das pessoas. Vocês estão vendo que é diferente a fase processual da fase pré-processual? Então, na fase processual, nós temos a opinião. E na fase pré-processual, nós temos a geração de provas. Nós temos o embasamento para que essa fase processual haja e possa emitir as suas opiniões. Poxa vida, mas por que o delegado Segovia emitiu a sua opinião? Eu entendo que é uma questão doutrinária. As polícias, especialmente a Polícia Federal, ela tem se notabilizado ao longo dos últimos anos por um crescimento intelectual nas investigações operacionais, nas grandes operações, mas ela tem 98% das suas investigações na fase arcaica imperial movida pelo inquérito policial. Esse inquérito policial ele sofreu uma transformação na sua essência. A gênese do inquérito policial é uma gênese investigativa. Tanto é que o Código de Processo Penal trata o inquérito policial como procedimento administrativo, mera peça informativa, né, que serve para o Ministério Público oferecer ou não denúncia ou pedir o arquivamento, opinar. Esse inquérito policial, ao longo dos anos, por uma questão doutrinária dos delegados da Polícia Federal, ele passou a conter mais elementos jurídicos do que investigativos. Isso, para mim, foi o motivo principal do insucesso, do fracasso das nossas investigações em 98%. Se a gente tem índices de condenação e de denúncia em torno de 8% das nossas apurações, é porque o nosso modelo, a meu ver, é porque o nosso modelo, dentre tantos outros fatores, mas como um dos fatores principais, ele optou por ser um modelo se aproximando do mundo jurídico e não do mundo investigativo. Então, em vez de colher uma prova, de cutucar em cima da prova, usar as ferramentas disponíveis, técnicas, campana, fotografias, usar os instrumentos científicos, os laudos periciais abundantes, excelentes que são produzidos, usar expertise policial, essa expertise tem ficado para trás e tem se produzido relatórios jurídicos opinativos. Tem se preferido hoje, e aí a gente pode falar de dentro para fora, tem se preferido hoje uma tese jurídica no inquérito policial ao invés de uma investigação bem feita. E o resultado disso é bem simples, é bem claro, fica visível com essas condenações mínimas dentro do inquérito policial. E o que aconteceu com o Segovia, Scandiuzzi? Para mim, o Segovia foi vítima da doutrina opinativa. Ou seja, em um determinado momento, ele entendeu que ele poderia opinar numa fase que não é a dele. Por quê? Porque tem sido costume dos delegados opinarem numa fase processual. E aí, quando ele opinou sobre o resultado do processo, arquivamento, denúncia, ele falou em arquivamento, né?
Quando ele opinou no resultado do processo, o ministro Luiz Barroso falou: "Ó, vem aqui, meu filho, vem aqui, senta aqui no colo. É o seguinte, polícia investiga. Judiciário, Ministério Público e advogado falam no processo, né? Polícia não fala no processo. Polícia não é parte no processo. Então, você se abstenha de fazer outros comentários e resumo, cara, fica no teu lugar lá, fica no teu espaço. Faz o que tu tem que fazer bem feito. Se tivesse fazendo bem feito, o Ministério Público não estaria reclamando da qualidade das nossas investigações." Então, pessoal, o que houve, a meu ver, no caso do Daelo, e ele concordou, porque ele falou que ele não vai fazer mais, né? É um exemplo para todos nós e que sirva de exemplo também para os nossos policiais e para os nossos delegados. Polícia não sofre ingerência nas suas investigações porque tem autonomia. A autonomia policial existe. Polícia não opina no processo. Polícia não faz parte do meio jurídico. Acho que ficou bem claro, né? O Segovia aprendeu a lição. Vamos ver os outros. Grande abraço, boa semana a todos. Semana que vem a gente volta.